Olha, pelo menos o Tim Burton segue a tradição de bons finais. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje aqui estamos continuando o nosso especial da franquia, literalmente no ponto de incursão na transição do clássico para o contemporâneo, com o famigerado remake Planeta dos Macacos de 2001, filme dirigido pelo Tim Burton. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, 5 filmes de Planeta dos Macacos dos anos 60 aos 70 e a grande saga aí capitaneada pelo Arthur P. Jacobs estava aparentemente completa. O Jacobs faleceu algumas semanas depois do lançamento do Batalha em 1973, mas a Fox achou uma forma de manter a franquia viva por algum tempo na televisão com uma série que era criada pelo próprio Pierre Boulle, o autor do livro base de 68, e tinha o Roddy McDowall como um novo chimpanzé. Era uma série que fez bastante sucesso, mas como ela era muito cara, rendeu apenas 14 episódios ao longo de uma temporada única, em 1974. Há exatamente 50 anos atrás, olha só. Nunca assisti a série Planeta dos Macacos, acho que até um bom material complementar para ir atrás, deixe nos comentários caso alguém tenha assistido já. Inclusive, a série fazia tanto sucesso que alguns episódios foram editados para servir como telefilmes, e isso acabou gerando para a Fox 5 telefilmes inéditos de Planeta dos Macacos. Eu nunca assisti nenhum deles, mas devem estar por aí na internet em algum lugar. Mas esse teria sido o fim de Planeta dos Macacos até a gente chegar no final dos anos 80, com a gestão do Craig Baumgarten na 20th Century Fox, que se encontra com o cineasta em ascensão Adam Rifkin, e estava bem impressionado com o trabalho dele, para eles poderem discutir possibilidades de negócios, de filmes, e o Rifkin revela que é um grande fã da franquia Planeta dos Macacos, e ele oferece uma ideia para continuar o filme clássico de 68 num projeto que ele chama de O Retorno ao Planeta dos Macacos, que seria basicamente uma mistura de Spartacus e Gladiador com uma revolta de humanos no Planeta dos Macacos que estaria aí na sua fase de decadência, comparado ao Império Romano. Esse projeto teria o Rick Baker para fazer a maquiagem e o Danny Elfman para fazer a trilha sonora, dois nomes que, por incrível que pareça, e muitos diretores e roteiros vão entrar no meio do caminho, acabariam reprisando essas funções para o filme do Tim Burton. A Fox estava atrás de nomes como Tom Cruise e Charlie Sheen para protagonizar o filme, que seria um descendente aí do personagem do Charlton Heston, mas acontece o que a gente vê muito nos dias de hoje, uma troca na gestão do estúdio. A 20th Century Fox perde o Craig e os novos nomes que entram não vão muito com a cara do Rifkin, não querem saber de Planeta dos Macacos, e o projeto é instantaneamente cancelado. Esse projeto quase voltou quando Peter Jackson, junto com a Fran Walsh, eles sempre são parceiros aí de trabalho, ela escreve os roteiros junto com ele, chegam com uma ideia de como rebutar o Planeta dos Macacos numa história que seria uma espécie de renascença dos macacos, Teria toda uma importância do movimento de arte, uma figura inspirada no Leonardo da Vinci, que seria interpretada pelo próprio Roddy McDowall, mas a Fox não vê tanto interesse nisso e o Peter Jackson segue aí para fazer os outros trabalhos dele. Foi só em 1993 que a Fox conta com Oliver Stone, que estava produzindo uma nova versão bem complexa, bem ambiciosa, que se chamaria O Retorno dos Macacos, que traz essa ideia de uma viagem no tempo para a pré-história, onde os Neandertais estariam lutando contra os macacos evoluídos, e essa história inteira envolveria, de alguma forma, os macacos escrevendo a Bíblia, Essa viagem no tempo criaria todo o mito cristão, traria os macacos de uma forma impressionante. Foi um roteiro muito elogiado na época, que atraiu a atenção do Arnold Schwarzenegger. O Schwarzenegger ia ser o protagonista desse filme, com possíveis candidatos na direção incluindo Chuck Russell e o Philip Noyce, o diretor das continuações do Jack Ryan, que acabou assumindo o trabalho. Mas esse projeto causou grandes conflitos de interesse, porque o roteiro era bem dark, sombrio, foi comparado com o Exterminador do Futuro, mas os executivos da Fox insistiam em algo mais leve, com comédia. Tinha um produtor em especial, que era o Dylan Sellers, que insistia forte numa cena dos macacos jogando beisebol, Esse cara queria que os macacos fumassem charutos, que eles apostassem na bolsa de valores, e o Sellers, não que tenha nada a ver com o Planeta dos Macacos, nessa mesma época ele se envolveu num acidente de carro, matou um colega de trabalho e foi pra cadeia. Hollywood é um lugar doido, meus amigos. O projeto acabou abortado e a gente teve uma outra tentativa de reboot, agora com o Chris Columbus, quando ele estava
transitando entre o Esqueceram de Mim e o início do Harry Potter, ele chegou com uma ideia que tentaria fazer um mix dos 5 primeiros filmes com alguns elementos não explorados do livro do Pierre Boulle. Basicamente, envolveria os macacos chegando na Terra contemporânea e espalhando um vírus que mataria toda a raça humana, dando início a um conflito e uma guerra que acabaria gerando a imagem clássica da Estátua da Liberdade destruída. É curioso pensar que essa ideia do vírus que mata a raça humana é justamente o que a trilogia do Andy Serkis iria usar como ponto de partida. Essa versão acaba não dando certo, o Schwarzenegger e o Columbus vão fazer um herói de brinquedo juntos, e essa mesma versão seria oferecida para cineastas como Roland Emmerich, Peter Jackson mais uma vez, o James Cameron, o Michael Bay e os irmãos Hughes. Nada aconteceria por um bom tempo. Corta para 1999 com a rápida ascensão do roteirista William Brawley Jr. do Apollo 13, que é convidado para escrever uma nova versão de Planeta dos Macacos e, com carta branca e total liberdade criativa, ele escreve algo bem diferente, ambientado em outro planeta com outros personagens, e essa reinvenção é o que chama a atenção do Tim Burton, né? O Tim Burton estava numa crescente muito forte naquela época e ele diz que não queria fazer um remake do primeiro filme, mas sim uma reimaginação. Então o Burton é contratado em 2000, a Fox já tem uma data de estreia para julho de 2001 e o roteiro passa por um novo processo de escrita, por revisões, por grande pressão do estúdio. O Richard D. Zanuck, que era o presidente da Fox na década de 60, quando o primeiro Planeta dos Macacos foi lançado, retorna para ser o produtor desse novo filme que tinha como potencial iniciar uma nova franquia, uma nova trilogia. Eles tinham outras continuações planejadas, mas o processo de criação desse Planeta dos Macacos foi uma espécie de caos, porque como a data de estreia já estava marcada para julho de 2001, o Tim Burton sofreu bastante pressão, muitas coisas foram feitas na pressa, as filmagens começariam em novembro de 2000 e acabariam em abril de 2001, meros 2 meses antes da estreia do filme, que seria em julho de 2001. E o resultado, né, que chegou nos cinemas aí há 23 anos atrás, é um filme que certamente tem seus méritos técnicos e por não tentar recriar o que aconteceu no filme de 68, mas ao mesmo tempo não tem como negar que é um filme bem monótono e que não tem ideias fortes para si só. A história do filme segue o astronauta Leo Davidson, vivido por Mark Wahlberg. Ao entrar em uma nuvem cósmica para salvar seu chimpanzé, ele é transportado para um estranho planeta dominado por macacos inteligentes e hostis. Bom, pessoal, eu tenho uma espécie de memória afetiva por esse Planeta dos Macacos, porque eu lembro quando eu era criança, eu devia ter uns 6, 5 anos, esse pôster estava muito em alta na locadora, sabe? Essa imagem do Mark Wahlberg, dos outros macacos, naquela espiral sombria azulada. Então toda vez que eu vejo o pôster desse Planeta dos Macacos, eu lembro com carinho dos anos 2000, das locadoras, do VHS, mas a real é que eu nunca tinha assistido o filme até recentemente. Eu acho que eu assisti pela primeira vez pouco antes de sair o Guerra do Planeta dos Macacos, que é o do Matt Reeves de 2017. Até lá eu nunca tinha visto, eu só tinha ouvido falar do bizarro e polêmico final, que eu vou abordar daqui a pouco, mas quando eu assisti, sério, ir pra revisitar aqui pro canal, é uma assistida difícil. É uma assistida muito difícil porque eu acho que o Tim Burton começa num ponto interessante, a gente ainda tem a preparada de uma missão humana, o astronauta caindo num planeta estranho, mas ele resolve não apostar no mistério, na descoberta, o que eu acho que é até uma decisão acertada, porque a gente meio que já sabe o que vai aparecer ali, e aposta numa sociedade de macacos bem mais complexa, mais desenvolvida, onde os personagens têm mais personalidade, mais conflitos e dramas do que no filme de 68, mas infelizmente nenhum deles são muito bons, sabe? Eu acho que tem um grave descompasso aqui na criação técnica formidável do Rick Baker, que poderia argumentar que é o maior maquiador da história do cinema. Eu acho que o que ele faz com o visual, as expressões, as caracterizações dos chimpanzés, gorilas e orangotangos representam pra mim a melhor criação visual dos macacos em toda a franquia. Sério, eu acho que é melhor do que o trabalho do John Chambers nos anos 60 e até melhor do que o trabalho de motion capture com Andy Serkis na próxima trilogia. Sério, o que eles conseguiram fazer aqui com essas expressões, figuras, é realmente sensacional. Mas você vê que todo aquele trabalho é totalmente desperdiçado porque os personagens são muito fracos, você não se importa muito com nenhum deles. Você tem a Helena Bonham Carter numa espécie de papel de princesa, onde ela tem uma afeição pelos humanos, tal como a Zira tinha na franquia clássica, e até a sugestão de um romance estranho dela com o Mark Wahlberg, né? Inclusive, nossa, o Mark Wahlberg é um desastre nesse filme, né, pessoal? Quando ele tá no papel certo, ele pode ser muito divertido, como foi o caso dos Infiltrados,
mas quando ele não tá no papel dele, é ruim. É ruim, e o próprio Mark Wahlberg disse que ele não tinha lido o roteiro desse filme, ele saiu da produção do 11 Homens, um Segredo do Soderbergh só porque ele queria trabalhar com o Tim Burton. Ele confiou cegamente no Burton e isso foi um grave erro para a carreira dele. Não tanto para a carreira, ele conseguiu bons papéis depois, mas esse personagem, o astronauta Leo, é um péssimo protagonista. É aquele tipo de herói que nem o filme parece que aguenta direito, porque ele tá constantemente cortando para os outros macacos, para os outros dramas, para as intrigas políticas, e é um grande desperdício que você tem a promessa de um ótimo vilão com o General Teed, vivido pelo Tim Roth. Ele é o mais expressivo, o mais assustador. Toda vez que ele aparece, sabe, você congela a imagem, você pensa, caraca, que obra de arte a criação desse chimpanzé do mal aqui. Mas, o Tim Roth, sabe, ele faz as caras dele lá, ele fica arranjando os dentes, ele fica pulando em cima do cavalo dele que nem um maluco assim. O Tim Burton tem uma decisão nesse filme de manter os macacos gritando como se fossem macacos, que é muito ridícula, sério, mas ao mesmo tempo é o tipo de coisa que o Tim Burton faria. Faz parte daquele humor meio irreverente dele, mas se você quer que os macacos sejam assustadores e amedrontadores, talvez não faça eles pulando e gritando que nem malucos o tempo inteiro, sabe? É meio constrangedor de assistir e me soa como um grande desperdício do trabalho fenomenal do Rick Baker. Eu acho até injusto que ele não tenha sido indicado ao Oscar por esse filme. Eu sei que o filme foi mal recebido, mas é inegável que esse é um dos melhores trabalhos de maquiagem da carreira dele. Mas o que eu falava dos personagens, enfim, o General Teed, ele ao mesmo tempo é apaixonado pela personagem de Helena Bonham Carter, ele quer a tomada de poder a todo custo, e ele tá sempre muito bravo, muito nervoso, sem muita complexidade, sabe? Então ele consegue ser um vilão tão patético quanto aquele gorila do Batalha do Planeta dos Macacos, que é um verdadeiro crianção, sabe? O que tá no favor do Teed nesse filme é a caracterização do Rick Baker, que é simplesmente perfeita. Isso funciona, mas agora, quando o filme entra na principal jornada dele, que é o Leo receber a ajuda de alguns macacos rebeldes para fugir da cidade e conseguir encontrar uma forma de escapar do planeta, né, fuga do planeta dos macacos, isso é um pouco sonolento. É um pouco sonolento porque não tem grandes novidades ali, não tem nada de muito empolgante, você não tá comprando muito a relação dos personagens, e tem o grave problema, na minha opinião, que o Tim Burton, né, isso já estava evidente nos filmes do Batman dele, mas é gritante nesse filme, ele não sabe fazer ação. O Tim Burton é um cara que não sabe muito bem o que fazer quando duas pessoas vão sair na porrada, quando uma grande batalha entre exército de macacos e humanos rebeldes vão sair na mão do deserto. Tudo isso é muito fraco, aquele tipo de câmera na mão, corte rápido, não tem aquela ação empolgante, sabe? Eu não vou dizer que é como o Denis Villeneuve no primeiro Duna, onde ele arma um bom palco, mas aí não brinca muito bem nele, mas é um tipo de ação sonolenta, sabe? O filme inteiro tá acontecendo e você realmente, né, no meu caso pelo menos, eu não poderia me importar menos com o que tá acontecendo ali. E quando o filme chega no clímax dele, aí você sabe que ele tem que honrar Planeta dos Macacos, né? O filme trouxe algumas referências, trouxe o Charlton Heston maquiado de macaco, que eu acho que é uma ótima ideia, mas nem o Tim Burton poderia se atrever a recriar o final clássico de 68 com a Estátua da Liberdade, então ele cria algo ousado, ambicioso, que é o Leo do Mark Wahlberg pegando a nave dele, voltando pelo buraco de minhoca onde ele entrou, para retornar no passado, na Terra, mas quando ele chega lá, ele se depara com uma sociedade inteira formada por macacos. E a gente está falando de carros policiais, de uma sociedade contemporânea dos anos 2000, mas onde todo mundo é macaco e tem uma grande estátua inspirada pelo Abraham Lincoln em homenagem ao General Teed. Agora, eu li muitas teorias e explicações de como que esse final funciona, porque não tem nada no filme de verdade. Você assistiu o filme inteiro e você chega nesse final, você não tem uma resposta para o que aconteceu. E é porque nem o Tim Burton tinha, sabe? Eu acho que eles criaram essa ideia que é iconográfica, visualmente é muito forte, eu acho que é até bem inteligente quando você tá tratando de estátuas famosas. Eu acho que essa solução do General Teed é bem legal, mas que não faz muito sentido, né? Você pode ler teorias de que o General Teed perseguiu o Mark Wahlberg no buraco de minhoca, chegou antes e conquistou o planeta Terra. Você tem a teoria que, né, como esse filme não se passa na Terra futurista, como de 68, acho que na verdade é tudo uma mentira e eles estão de fato no planeta Terra dominado por macacos, mas no futuro, e o que o Mark Wahlberg viu é na verdade o passado. Então, não faz muito sentido, não faz muito sentido. O DVD do filme vinha com um card tentando explicar as linhas do tempo, e o próprio Tim Burton, ele falou que ele resolveria melhor essa ideia numa continuação, ou outra pessoa que fizesse continuação. Então, basicamente, não faz muito sentido. É legal, eu gosto da ideia, eu veria um filme inteiro
começando nesse ponto, Mark Wahlberg tá num planeta dominado por macacos inteligentes, né, com viaturas, com armas. Isso é legal. Olha só, eu acho esse filme Planeta dos Macacos de 2001 muito fraco, insuportável, mas eu gostaria de ter visto uma continuação, porque eu acho que a continuação teria um potencial bem interessante. Eu acho que aí sim eles poderiam explorar algo novo, algo bem de ficção científica, de linhas do tempo paralelas, né? Eu acho que as possibilidades que esse filme não entrega, mas que promete, são muito interessantes. Porém, o que a gente tem aí são 2 horas de um festival bem tedioso, de personagens fracos, de histórias que não são muito interessantes, de algumas boas atuações como Paul Giamatti fazendo um comerciante de escravos humanos, onde a maquiagem dele é muito expressiva. Ele certamente é o cara que mais se divertiu fazendo esse filme inteiro. Ele até comentou em entrevistas recentes como ele adorou interpretar um orangotango no filme. E você tem esse final enigmático que eu não posso negar, é interessante, te faz pensar, te faz teorizar, apesar dele não fazer muito sentido. Para Planeta dos Macacos de 2001, eu dou uma nota 4. Mas quem diria, no lado financeiro, até que esse filme conseguiu se dar bem, porque com um orçamento de 100 milhões de dólares, ele conseguiu entregar mais de 360 milhões de dólares mundialmente. Ele se pagou, mas como a recepção crítica foi bem negativa, a Fox preferiu não dar continuidade e esperar mais 10 anos para o reboot com Andy Serkis, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Mas enfim, pessoal, deixe nos comentários depois o que vocês acham desse Planeta dos Macacos e, por favor, tentem me ajudar a fazer algum sentido para esse final que eu acho bem legal, mas que eu realmente não consigo entender direito. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.